Meus amigos, minhas amigas, chegou a hora da gente explicar para vocês a delegação. Gente, primeira observação importante, isso aqui não é delegação de competências. Delegação de competências é um assunto referente ao direito administrativo. Isso aqui é delegação, tá, oriundo do princípio da hierarquia. Lá é matéria de administração, administração geral, inclusive cai também lá em administração pública também. É a delegação, ok? Professor, eu estou perdido. Onde esse assunto, tá certo? Onde esse assunto delegação surge? Gente, nós estamos estudando o macro. Qual que é o macro? Princípios básicos da organização. Que organização? Da organização formal, tá? Os princípios básicos da organização são 4 princípios. Divisão do trabalho, já estudamos, aula top para a galera. Especialização também, aula top. E agora estamos estudando o terceiro princípio, que é o princípio da hierarquia, que é esse sujeito aqui. Só que o princípio da hierarquia está vinculado também à autoridade, responsabilidade e delegação. Então, para o aluno aprender de fato, qualquer um desses assuntos tem que assistir esse bloco de aulas. E tem que assistir as aulas na sequência. Hierarquia, depois autoridade, responsabilidade, agora chegou a hora da delegação. Então a delegação vai ser o quê? Referente aqui ao princípio da hierarquia. Essa delegação aqui, eu costumo dizer que é a delegação de autoridade. Tá? Delegação de competência é diferente, é lá do direito administrativo. Bacana? Então vamos explicar para vocês aí o princípio o atributo da delegação, mais uma ferramenta da administração, né? E aí eu já aproveito para fazer o gancho para a próxima aula, tá? O que acontece? A delegação é muito importante, a delegação, principalmente no fator motivacional, tá certo? Você motivar seus colaboradores da organização e no decorrer do tempo surgiu uma ferramenta administrativa chamada de empoderamento. Tá? Empoderamento é um empowerment. Então é o seguinte, o empoderamento ou empowerment, você escolhe qualquer maneira que você deseja, mas tem que saber as duas, porque as duas caem em prova, né? Já é o quê? Um aperfeiçoamento da delegação. Então nós vamos trabalhar nessa aula, delegação, aula curta, objetiva, como sempre, para o aluno aí ter uma visão clara e objetiva, simples do conteúdo, na qual vai lhe preparar para a prova, pode ter certeza, e na outra aula a gente vai trabalhar o assunto chamado empowerment, ok? Então chegou a hora da delegação. Professor, papo reto, conceito aí direto do assunto delegação. Olha lá, delegação é o processo, tá, de transferir autoridade e responsabilidade para posições inferiores da hierarquia. Professor, eu não estou entendendo esse sujeito, professor, então vem cá. Então é o processo de quê? De transferir autoridade e responsabilidade. Mas isso não é total, né? Então você tem aqui o presidente da empresa, preste atenção aqui, tá? Olha, é uma estrutura organizacional aqui, nesse aqui é um organogramazinho básico, tá? Olha aí, tá? E aí tem os subordinados. Esse cara aqui, tá? Ele tem, atenção, tá? A atribuição de emitir, de autorizar diárias, tá? Diárias, ok? O que ele faz? Esse cara aqui é o presidente, pô. Ele fica, já pensou, presidente da organização. É muita coisa. O que ele fala? Eu vou delegar este produto para esse sujeito. Então está aqui. Então esse sujeito aqui, ele passa, além de suas atribuições, ele vai ter a tarefa, a autoridade e a responsabilidade de executar as tarefas diárias, né? Vamos supor o seguinte, que nessa organização aí, isso acontece muito no serviço público, cara, você vai ver, né? O cara lá que é o diretor, o superintendente, o ordenador de despesa, delega isso para outros funcionários, né? Então o que acontece? Todas essas tarefas de diária que o cara tem que assinar os processos, conferir, ele pega e transfere para esse cara aqui. Ele vai executar isso. Aí eu digo para você, a atribuição de quem que é? Do presidente. Ele pegou o seguinte, e ele delegou para esse cara aqui. Esse cara aqui, o presidente, mesmo delegando para esse sujeito aqui, tá? Que eu vou chamar de sujeito A, tá?
Ele pode assinar? Pode, ele pode assinar, com certeza, né? Mas ele passa para cá, para quê? Para o fluxo melhor. Ou seja, esse cara aqui, ele fica pomposo, né? Esse cara aí fica o quê? Ele fica pomposo, esse cara fica feliz, pô, estou sendo prestigiado, né? Tá certo? Então, ou seja, uma matéria de liderança, de motivação, inclusive, isso que é chamado de empoderamento, que a gente vai explicar um pouco mais. Então, a delegação de autoridade é isso, o cara tem essa atribuição e ele vai transferir para outro cara. Tá? Só que ele vai transferir para esse cara ó, a autoridade, tem a autoridade, o poder de decidir, poder de mandar, de vetar, e a responsabilidade, que é de prestar contas, além de prestar contas, de executar, de fazer, né? Ó, responsabilidade. Ele vai ter a autoridade e vai ter a responsabilidade também da tarefa. Então, isso que significa aí o processo. Feito isso, eu acho que já deu para entender, né? Uma ferramenta muito utilizada. Vou apagar aqui, vamos ler de novo o conceito, porque aqui você vai ser o aluno aí que pode ter certeza, cara, o aluno aí que é para acertar, né? Papo reto para a galera aí, né? Voltando aqui, nós temos aqui. Então, delegação é o processo de transferir. Ele transfere, mas ele também é responsável e tem autoridade sobre aquele processo ainda. E a qualquer momento ele pode evocar para si aquela atribuição. Ó, é o processo de transferir autoridade e responsabilidade para posições inferiores da hierarquia. Olha só, inferiores, né? Você não pode transferir para superiores. Bacana? Ok, vamos lá. Muitas organizações encorajam seus gerentes a delegar autoridade a níveis mais baixos para proporcionar o máximo de flexibilidade para satisfazer as necessidades do cliente e adaptar ao ambiente, né? Realmente, isso aqui é uma coisa que acontece muito, né? As pessoas eles estão sobrecarregadas, as pessoas hoje em dia a tendência das organizações são organizações descentralizadas, né? E um dos instrumentos importantes para a descentralização é a delegação de autoridade. Agora, atenção, isso cai em concurso. O fato de você delegar a sua autoridade para um subordinado seu não significa dizer que você eliminou sua responsabilidade, não. Você tem ainda, cara. Se o cara fazer uma cagada lá, você vai responder por isso também. Tá? Então você tem que saber com quem você vai delegar, né? Professor, por que mais eu devo delegar? Cara, você está lá, você é gerente, cara, você tem um monte de coisa, processozinho de diária, tá? Poxa, você tem alguém capacitado, responsável para isso, alguém que tem condições de executar essa tarefa por você, delega para o cara vai se sentir prestigiado, tá? E você vai conseguir se preocupar com outras coisas da organização, e você delegando, cara, você pode ter certeza que você vai dar mais agilidade ao seu fluxo. Essas coisas que o examinador quer cobrar de você. Esses conceitos, essas derivações que vão fazer, que o examinador quer avaliar se você sabe. Então isso vem a ser delegação, né? Aí nós temos um roteirinho básico aqui, claro, minha bibliografia básica que nós temos aqui é do Alberto Chiavenato, que ele fala o seguinte: primeira coisa, ó, você dá algumas orientações para você utilizar o instrumento da autoridade, da delegação de autoridade. Tá? E delegação é uma coisa muito incentivada pelas organizações, tanto as organizações públicas quanto organizações privadas. Delegar a tarefa inteira, né? Não delegar somente a metade. Né? O gerente deve delegar uma tarefa inteira. Uma pessoa, ao invés de subdividi-la entre várias pessoas, estudar a cada indivíduo a responsabilidade completa e aumenta a sua iniciativa enquanto proporciona ao gerente melhor controle sobre os resultados. Né? Então, uma dica importante, sempre delega a tarefa inteira e não subdivide essa tarefa, porque se você subdividir a mesma tarefa para várias pessoas, cada um faz um pedacinho, vai dificultar o controle do sujeito. Tá? Ó, esses aqui, ó, fonte. Tá certo? Isso aqui pode ser uma fonte de elaboração de uma questão sua na prova. B. Delegar a pessoa certa. Claro, né? Se você delega para aquela pessoa que não tem capacidade, não tem competência para desenvolver determinado assunto, vai virar merda. Tá? Vai dar problema. Lembre-se, você
tem autoridade. A autoridade é do cargo que você ocupa. Você pode delegar? Pode, se a legislação permite. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor, professor espetacular. Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso site. Se você quer assistir o final dessa aula, aliás, se você quer fazer o nosso curso aí específico para a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, convido vocês a acessarem lá concurso.com.br, que esse curso para o cargo de oficial administrativo custa apenas aí 10 parcelinhas de R$20, 75 dias de acesso. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. É um curso garantido, é um curso que eu tenho certeza que você vai se adaptar ao nosso sistema, porque nós temos um projeto pedagógico chamado de Personal Coach. Todo dia você vai ter uma meta de estudos. Se você cumprir essa meta de estudos, eu tenho certeza que você ficará hiper competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês no LAC Concurso. Opa, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio dessa videoaula? Então clique aqui embaixo que você pode fazer o download gratuitamente deste material. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Fui! Clique LAC.